A violência obstétrica é um tipo muito específico de violência, né, que evidentemente é gerado por um contexto machista, patriarcal, arcaico que atravessa a nossa sociedade, mas que, no caso específico, né, da violência obstétrica, se dá por causa de uma cultura institucional um bocado permissiva com certas formas de construir a intervenção no parto e no nascimento, que não são baseadas em evidências médicas, científicas, qualificadas, não estão necessariamente com os seus protocolos vinculados ao entendimento de que o parto deve ser um momento respeitoso, humanizado e tudo mais. Quando se fala em política pública, quando você chega a criar uma política para qualquer coisa, é porque algo tá defasado e alguém não está cumprindo, né? O enfrentamento da violência obstétrica ele precisa necessariamente de uma frente de múltiplas entradas para o seu enfrentamento. As políticas públicas elas entram como um agente de formação, um agente que educa, que trabalha para a mudança da cultura das instituições através da oferta de novos paradigmas, de novas perspectivas. A gente pode chamar de política pública nesse contexto de violência obstétrica, por exemplo, as medidas que o Estado pode tomar exigindo determinadas posturas, por exemplo, dos hospitais. Ou ainda, políticas voltadas à conscientização e à informação da gestante, de seus familiares, a respeito daquelas condutas que podem ser consideradas anormais, que ocorram antes, durante ou após o parto. A lei do acompanhante que é uma lei muito objetiva. A mulher tem direito ao acompanhante, feminino ou masculino, desde a hora que ela pisa no hospital até 10 dias depois que ela sai do hospital. Tem uma plaquinha na parede de todos os hospitais, desde 2005. E o que acontece? A maioria dos hospitais não cumpre. O poder público entra na medida em que ele pode ser o agente, por exemplo, de garantia do cumprimento de legislação quando a legislação determina que certas práticas precisam ser cumpridas e que o seu não descumprimento vai implicar em sanções para a parte infratora. Tem uma longa história aí que conta como que a cena do parto foi subtraída das mulheres de uma maneira geral, não só individualmente, e foi sendo transferida para a medicina, né? Como a medicina, nesse sentido, se legitimou como uma instituição com liberdade para intervir. Agora, o que acontece é que, no nosso contexto, essa legitimidade acabou trazendo uma realidade que é a de abuso mesmo, né? Dessa autorização para intervir. Um profissional de saúde, pelo artigo 196 da Constituição Federal, não pode submeter uma pessoa a um procedimento desnecessário que ponha a risco a sua vida. À medida que eu fui me inserindo no movimento, conhecendo outras pessoas e outras referências, inclusive, foi ficando claro assim, que várias coisas estavam mais no campo do costume, né? O costume levou à adoção daquelas práticas do que da base em evidência científica. Infelizmente existe uma formulação histórica, cultural, que a medicina construiu, e algumas especialidades mais do que outras construíram, de que há situações em que o corpo do outro deixa de ser efetivamente a sua propriedade e o seu, vamos dizer, seu território sagrado, e passa a ser o campo de trabalho do outro, sem necessariamente o respeito, o cuidado e o reconhecimento desse caráter. Então, eu acho que talvez nessa questão esteja o centro do problema. A lei da doula é uma coisa que os hospitais precisam se organizar. E eles estão resistindo a isso há muito tempo. Tem as forças contrárias a que a mulher seja acompanhada por uma doula, né? Alguns setores veem a doula como uma testemunha de alguma coisa, né? Isso não é verdade, né? A doula está ali olhando para a mulher. Quando
fui procurado por várias mulheres com esse intuito do estabelecimento do projeto de lei das doulas. A primeira questão que a gente achou que era pertinente era concretamente enfrentar isso junto das instituições, das maternidades. Então, por exemplo, aqui em Campinas, a gente tem já há muito tempo a lei das doulas na Câmara dos Vereadores, tramitando, e existe um engavetamento da lei. Eu acredito que as doulas podem evitar que aconteçam violências com outras mulheres. Sim, nós somos ferramentas muito fortes, no sentido de que a gente leva informação para aquela mulher. A doula ela não é o profissional que vai intervir na conduta do médico. Para a gente mudar esse cenário de violência, a gente precisa muito mais do que a conscientização em si. A gente precisa de iniciativas. Participar de fóruns de humanização pelo parto e nascimento, você vai lá e eles fazem um trabalho muito legal quando passa o tema. Gente, o trabalho que eles fazem é fantástico. As mulheres que vivenciaram algum tipo de violência, elas precisam de alguma forma compartilhar, porque o cenário da violência, não só obstétrica, mas de violência sexual, violência de todo tipo de violência, é algo que a pessoa vivencia e ela oculta, ela abafa, ela guarda aquilo só para ela. E as coisas elas só se transformam, elas só mudam a partir do momento em que a gente sabe que as coisas acontecem. Já existe um desenho, um arcabouço de modelo de política pública que a gente deseja e gostaria mesmo de ver implementado. Só isso já significa que o movimento não precisa refazer todo o itinerário, né, de constituição das suas lutas, de compreensão da sua relação com o poder público, né, para poder reivindicar avanços. Então eu preciso, talvez, da legislação e de outras medidas que complementem essa legislação para que ela possa se tornar efetiva. Porque a gente também precisa de uma mudança de cultura dos profissionais de saúde. A gente precisa também trabalhar uma humanização na formação desses profissionais. Então tudo isso, né, veja, não é uma única medida, mas é um conjunto de medidas que devem ser tomadas para garantir a efetividade de uma possível legislação ou das legislações já vigentes. As gestantes em si, quando elas têm consciência, elas abraçam a causa e elas vão e lutam e conversam e propagam a informação. Mas as mães que vivenciaram essas questões, elas passam por um processo de transformação muito mais intenso. E aí essa troca é muito mais intensa e aí elas buscam muito mais essa rede de apoio. Então, se eu tiver uma cena onde, infelizmente, está acontecendo a pior das violências, infelizmente eu enquanto doula não posso me manifestar. Mas essa mulher informada pode. O marido dela informado pode. O acompanhante, a esposa dela, quem for.